Atos, capítulo de número 17, versículo de número 16 em diante. Texto bastante conhecido da igreja. Eu particularmente já preguei uma quantidade enorme de vezes nesse texto, mas Deus tem sempre uma palavra nova. A epígrafe do texto diz que o discurso de Paulo em Atenas, Atos capítulo 17, versículo de número 16 em diante, diz assim: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava nas sinagogas entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça e todos os dias, entre os que se encontravam ali. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: "Que quer dizer esse tagarela?" E outros: "Parece pregador de deuses estranhos, pois pregava a Jesus e a ressurreição." Vale ressaltar que esses epicureus e estoicos, eles não acreditavam em ressurreição ou vida após morte. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: "Poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Pois que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isto, pois todos de Atenas e os estrangeiros, residentes de outra coisa, não cuidam, senão de dizer e ouvir as últimas novidades." Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: "Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois este, que adorais sem conhecer, é precisamente aquele em que eu vos anuncio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus." Os irmãos, podem tomar os vossos assentos? O texto ele é autoexplicativo. Ele não necessita de explicações do texto em si. Mas existe uma outra coisa que é importante a gente lembrar. Tradições dizem que na cidade de Atenas, muito tempo antes de Paulo chegar àquela cidade, houve uma praga terrível, onde pessoas começaram a morrer, e morrer, e morrer. E então os sacerdotes das cidades foram todos convocados para oferecer sacrifício e cultos para os muitos deuses que haviam ali, porque eles pensavam que aquela praga que matava sem cessar tinha a ver com algum deus que estava raivoso por não estar recebendo sacrifícios, e aquela cidade estava sofrendo essa maldição. Então eles ofereceram ritos e sacrifício para todos os deuses do Areópago, aquele panteão de deuses, de altares, dos mais diversos possíveis. E quando eles ofereceram esse sacrifício, eles verificaram que a praga não cessou. As pessoas continuaram morrendo e morrendo. Foi então que alguém teve a ideia de dizer o seguinte: olha, nós já oferecemos sacrifício para todos os deuses e a praga não cessa. Talvez exista um outro Deus maior e superior a todos esses deuses nossos do Areópago. Vamos então construir para esse Deus um altar. Esse Deus que a gente não sabe o nome, mas sabe que ele é mais poderoso do que os nossos deuses. E a gente ergue esse altar, oferece sacrifício a ele e coloca uma placa: ao Deus desconhecido. Eles fizeram assim, a praga cessou. Quando Paulo chega nessa cidade, a palavra de Deus diz no versículo 16 que o espírito dele se revoltou diante da idolatria dominante na cidade. Havia muita idolatria. E ele começou a falar de Jesus ressuscitado, Deus verdadeiro. E as pessoas se interessaram pelo discurso de Paulo, pela pregação de Paulo, e eles falaram: nós queremos saber que Deus é este. E Paulo é convidado a pregar no Areópago, aquele panteão de deuses.
era onde as pessoas falavam. E Deus sempre nos dá estratégia, irmãos. É curioso que Paulo estava pregando para grego. Se ele falasse de Abraão, de Isaac, de Jacó, não tinha nada a ver, eles não iriam entender, eles não iriam acatar. Aí Paulo olha um altar escrito ao Deus desconhecido. Ele pega esse gancho e introduz o evangelho naquela cidade. Mas duas coisas me chamam a atenção nesse texto. Primeiro, é o que ele diz no versículo 23. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois este, preste atenção, que adorais sem conhecer, é precisamente aquele em que eu vos anuncio. Esse era o problema dos atenienses. Eles eram religiosos, eles adoravam, eles prestavam cultos, mas eles não conheciam a Deus. Então a primeira coisa que eu vejo nesse texto que me chama a atenção é que eles adoravam, mas não conheciam a Deus. Eles adoravam a Deus, mas não conheciam a Deus. Mas esse não era um problema só dos atenienses, isso era um problema da mulher samaritana também. É curioso que Jesus disse para ela, diante de Jesus, pergunta: os nossos pais nos ensinaram que o lugar de adorar é no monte, e vocês dizem que o lugar de adorar é no templo. Aí Jesus olha para ela e fala: vocês adoram o que vocês não conhecem. Porque a hora vem, e agora, em que nem neste lugar, nem no monte e nem no templo, vocês adorarão o Pai. Então veja que esse problema não é um problema de uma pessoa, ou de algumas pessoas, é o problema de muitas. Ela não conhecia a Deus, porque do ponto de vista dela, ou Deus ele era adorado no monte, ou Deus ele era adorado no templo, não tinha meio termo. E a Carol explicou muito bem aqui, há 2 semanas atrás, que para adorar a Deus, não existe geografias estipuladas. Todos os lugares para adorar a Deus servem. Neste momento, exato momento, Deus está recebendo a adoração desta igreja. Aleluia. Deus está recebendo a adoração de gente que não está aqui. Deus está recebendo a adoração de gente que está no hospital. Deus está recebendo a adoração de gente que está na rua, que está trabalhando. Porque não existe lugar específico. Todo lugar serve. Aleluia. Mas a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Então ela não conhecia Deus, porque do ponto de vista dela, Deus era alguém que estava preso em algum lugar, só podia ser adorado em 2 lugares da terra, e Deus ele pode ser adorado em todos os lugares. Segundo lugar, ela não conhecia Deus, e Jesus ensina para ela que a adoração deve ser feita ao Pai. Isso é interessante demais, irmãos. Ele diz: mas a hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Gente, Deus não é um velhinho distante, sentado em um trono, num reino tão distante. Deus é um Deus próximo. E as pessoas pensavam em Deus assim. Elas não falavam nem o nome de Deus. Quando iam escrever o nome de Deus, eles trocavam a caneta, aquela formalidade toda. E Jesus vem nos ensinar que a verdadeira adoração, ela não acontece nesse nível, onde Deus é um Deus distante, onde Deus é um Deus inacessível. Ei, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e nós temos acesso ao Pai. Mas Jesus está nos ensinando, além de acesso, algo muito mais íntimo. Jesus está falando que a adoração não acontece nesse nível de formalidade, não. Nesse nível de distância, não. A adoração é uma coisa próxima. É uma relação de pai com filho. É uma coisa familiar, é uma coisa íntima. É o que Jesus diz. Quando Jesus chega na terra e chama Jesus de pai, ou paizinho, ele tem essa liberdade porque Jesus conhecia Deus do ponto de vista da graça, da misericórdia e da bondade. Então Jesus nos ensina que conquanto Deus seja o Todo-Poderoso, Ele é também o nosso Pai,
que cuida da gente, sabe das nossas necessidades. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Jesus nos ensina que Deus é Pai, e nós devemos adorar ao Pai. Mas existe uma terceira coisa que eu aprendi essa madrugada. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu já li uma quantidade enorme de comentários bíblicos para explicar essa terceira expressão de Jesus, e não encontrava nada que satisfazia a minha alma. Jesus ensina não apenas o lugar onde se deve adorar. Jesus não ensina apenas o objeto de adoração, que é o Pai, mas Jesus ensina como nós devemos adorar. Ele diz que essa adoração, ela deve ser feita em espírito e em verdade. Mas o que significa isso? Eu já li uma quantidade enorme de comentários, eu repito, e nada que satisfazesse a minha alma. Foi quando, orando hoje, o Espírito Santo me fez entender o seguinte: que no tempo em que Jesus disse isso, a adoração ela era feita em lugares específicos, com datas específicas. Sendo assim, as pessoas tinham que andar longas distâncias para adorar a Deus. Então elas tinham essa preocupação de estar presente fisicamente num determinado local, numa determinada geografia e numa data específica. Elas tinham essa preocupação, porque elas tinham que, por exemplo, na Páscoa, elas tinham que ir para Jerusalém, aquela coisa toda. Então elas tinham essa preocupação de estar presente fisicamente. O problema é que nesse caso, as pessoas corriam o risco de estar presente apenas fisicamente, mas com o espírito desconectado da adoração. Isso faz com que a adoração ela não fosse verdadeira. É quando eu vou para o culto apenas de corpo. É quando eu venho prestar um culto apenas por rotina. É quando eu venho por vir. É quando eu faço por fazer. É quando eu canto por cantar. Aí Jesus diz, por exemplo, este povo me adora com os lábios, mas o coração está longe de mim. É o mesmo espírito, é o mesmo sentido. Portanto, adorar em espírito e em verdade significa que não basta vir nos cultos fisicamente apenas. O espírito tem que participar também. A alma tem que prestar culto, o coração precisa participar. Adorar a Deus é adorar a Deus com tudo que há em mim. O salmista diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Adorar em espírito e em verdade é isso. É quando não apenas o meu corpo participa do culto, mas tudo que há em mim. E a vida é um culto. Aleluias. Quero que isso fique bem claro. A minha vida, a sua vida é um culto a Deus. Não importa, ele fala que a verdadeira adoração é em espírito e em verdade. Portanto, não importa se você adora ajoelhado, sentado, em pé, chorando, sorrindo. A verdadeira adoração é aquela que é feita na luz da verdade. Portanto, não é algo teatral, farisaico, do corpo para fora apenas. É algo que parte da disposição interior de dentro. E ele diz: porque o Pai procura os tais que assim o adoram. Por que procura, gente? Porque quando isso vira uma rotina, apenas rotina, a gente sofre a tentação de cair nesse mecanismo de adoração. E o Pai procura os que adoram em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então esse é o que Jesus ensina para essa mulher que adorava e não conhecia. Jesus ensinou para ela que a adoração ela deve ser feita em espírito e em verdade, que não importa o lugar que você adora a Deus. E Jesus ensinou que a adoração é feita a um Deus que é Pai, a um Deus que é próximo, a um Deus que, conquanto seja todo poderoso, é um Deus que olha para mim e para a sua necessidade. A segunda coisa que eu vejo nesse texto de Paulo tem a ver com o fato de Deus ser criador e não ser criatura. Isso é interessante, aperta o cinto aí, irmão. Porque, e Paulo fala, por exemplo, no versículo 25, versículo 24, o Deus, ele está falando, o Deus que eu vos anuncio é esse que vocês adoram sem conhecer. Mas como é esse Deus? Versículo 24,
o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então veja que esse Deus que Paulo prega é um Deus que é criador e não criatura. E eu diria, meus irmãos, que conhecer a Deus, eles adoravam sem conhecer, e conhecer a Deus é mais importante do que adorar a Deus. Eu repito, conhecer a Deus é mais importante do que adorar a Deus. E por quê? Porque a verdadeira adoração, ela decorre do conhecimento de que nós temos a respeito de quem Deus é e das obras que Ele faz. Quem adora a Deus sem conhecer, escute, corre o risco de praticar idolatria. Porque idolatria não é apenas a construção física de um ídolo, ela pode ser também imaginária. Quando adoramos um Deus que não é o Deus que Jesus chama de Pai, isso é idolatria. Eu peguei uma definição de idolatria, vou voltar aqui na página 1, aleluia. Eu peguei uma definição de idolatria que eu achei muito interessante. A palavra idolatria significa culto a ídolos. Essa palavra é uma transliteração do grego. Eu não vou me permitir citar esse nome, que eu vou me enrolar. Mas é uma transliteração do grego, que é formada por duas palavras: eidolon e latreia. A primeira palavra significa imagem ou corpo, no sentido de representação de forma, ou algo ou alguém, seja imaginário ou real. E a segunda palavra significa serviço sagrado, no sentido prestar culto ou adorar. Quando unimos esses dois conceitos, podemos entender o significado da palavra idolatria. Assim, a idolatria implica num culto ou adoração a algo ou alguém, tanto material quanto imaterial, real ou imaginário, que caracteriza a atribuição de honra a Deus. Então, idolatria não é só quando eu construo uma imagem física. Idolatria pode ser um Deus que eu crio no meu psicológico, um Deus que não é o Deus que Jesus chama de Pai. Gente, esse ano completa 10 anos mais ou menos que eu prego oficialmente a palavra de Deus. Eu prego desde sempre, mas a primeira vez que eu subi no altar para pregar, num culto normal, assim, 30 minutos, quer dizer, eu não prego 30 minutos, eu prego 15, mas faz 10 anos. E eu estava falando para o Wagner ontem que Deus me deu o privilégio de ir em algumas cidades, fazer algumas coisas, mas eu conheci a Deus faz muito pouco tempo. Eu conheci a Deus com 18 anos, então faz 6 anos apenas que eu conheço a Deus. Eu nasci no berço evangélico, mas eu fui conhecer a Deus com 18 anos. Aí você fala, como que isso é possível? Gente, Isaías foi a mesma coisa. Isaías era profeta. Mas a palavra de Deus diz que ele profetizava e profetizava, mas no capítulo 5 ou 6, se não me falha a memória, é que ele fala, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Então ele era um profeta que, embora profetizasse, ele nunca tinha visto o Senhor. Pedro andou com Jesus 3 anos, tirou moeda da boca de peixe, andou sobre as águas, mas no final, quando Jesus ressuscita, Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, quando tu te converteres, aleluias. Então veja que é possível, gente, a gente estar na igreja, a gente fazer coisas para Deus e não conhecer a Deus. Eu achava que Deus, por exemplo, por que eu não conhecia Deus? Porque eu achava que Deus, ele cabia dentro da minha denominação. E Deus não cabe dentro de uma denominação. Aliás, ele não cabe dentro da religião. E por isso o matam. Mas ele também não cabe no túmulo, e por isso ele ressuscita. E se você for no túmulo de Jesus, lá está escrito, ele não está aqui, ele já ressuscitou. Aleluia. Eu não conhecia, eu achava que Deus ele cabia ali
dentro da igreja que eu congregava, dentro da denominação específica que eu congregava, não conhecia. E eu digo, irmãos, que é preciso fazer diferença entre o Deus que é e os deuses que nós criamos nos altares psicológicos. Gente que não tem Jesus como chave hermenêutica para interpretar a Bíblia, corre o sério risco de falar de Deus a partir das suas expectativas, a partir da sua dor. Então, como é que nós devemos ler e interpretar a Bíblia? A partir de Jesus. Porque se não for assim, a gente corre o sério risco de falar de Deus através ou a partir das nossas expectativas. Como que eu quero que Deus seja? Eu quero que Deus seja assim. E porque eu quero que Deus seja assim, eu imagino que Ele é assim, e eu criei um Deus. E quando eu crio um Deus, eu entro numa vida de idolatria. Mas como Deus é através de Jesus que nós podemos conhecê-lo. Nesse sentido, nascem os deuses nos altares psicológicos. Mas quais deuses são esses? Você pode citar um exemplo, Tiago? Eu posso citar um exemplo, 2 exemplos. O primeiro Deus que é criado no altar psicológico, que nós corremos o risco de idolatrar, é o Deus cuja relação ela se baseia na troca e na barganha. É o Deus que os atenienses adoravam. Se eu não oferecer esse sacrifício, Ele vai me castigar. E o Ed Renekiewicz, citando Otto Maduro numa entrevista, ele diz assim, que religião é um conjunto de ritos e dogmas pelos quais seres superiores se relacionam com seres inferiores. E nessa relação de seres superiores e inferiores, se seres inferiores que somos nós cumprir as exigências que esse ser superior, que esse Deus exige, ele tem bênçãos. Se ele não cumprir, ele tem maldições. O fato é que Deus ele é superior a gente. Deus, por natureza, Ele está além da gente. A gente nunca vai estar à altura de Deus. A gente nunca vai conseguir cumprir em plenitude aquilo que Deus pede. Se você é alguém que consegue cumprir tudo o que Deus pede, você não precisa de Deus. O seu Deus é do seu tamanho, você não precisa dele. O fato é que sempre nós estaremos aquém da divindade. Sempre estaremos com a dívida com Deus. E essa dívida, ela gera em nós mecanismos de compensação. É aquilo que eu faço para compensar aquilo que eu não consigo cumprir. É a galinha, é a vela, é andar até um certo determinado lugar. É tudo aquilo que eu faço como compensação para compensar essa minha distância, essa minha insuficiência. Mas o que o Evangelho vem me ensinar, o que o Evangelho vem dizer para mim e para você é o seguinte: pare com todos os mecanismos de compensação, porque a cruz já resolveu o problema de uma vez para sempre. Aí você olha e fala, o que eu faço então? E o Evangelho diz para você, viva. Que vida? A vida abundante que Deus tem para a gente. Viva. Esse é o primeiro Deus. É o Deus que se baseia na troca e na barganha, que precisa de mecanismos de compensação que a gente cria para compensar a nossa dívida em relação a Ele. E o segundo Deus é o das liberdades sem responsabilidade, sem limites e sem referência. Liberdade, irmãos, é responsabilidade. Por isso tem muita gente que tem medo dela, porque liberdade é responsabilidade. E tem gente que não quer liberdade, porque liberdade requer da gente responsabilidade. E liberdade sem responsabilidade é libertinagem. Portanto, não é a liberdade para a qual nós somos chamados. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus é o nosso modelo de liberdade. Em Jesus, nós somos livres, em primeiro lugar, do poder do pecado. O pecado não tem mais poder contra a nossa vida. Romanos capítulo 8, versículo de número 1 diz assim: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas vivem segundo o Espírito. 1 João 2,1 diz assim:
Filhinhos, não pequeis. Mas é possível não pecar? Não é possível. Não pequeis. Faça o possível para não pecar. Mas se você pecar, saibam que nós temos um advogado para conosco, Jesus Cristo o justo. Ele é o nosso advogado. Então nós somos livres do poder do pecado. E em Jesus nós seremos livres da presença do pecado. Porque há uma diferença entre poder do pecado e presença do pecado. Poder do pecado tem a ver com aquilo que pode nos condenar, aquilo que pode nos tirar de Deus, das mãos de Deus. Disso nós somos livres, porque a cédula o escrito de dívida que era contra nós foi cravado na cruz do Calvário. Mas agora, com a presença do pecado, nós temos que lidar todos os dias. O salmista, no Salmo 51, ele diz assim: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Então veja que, embora ele seja livre do poder do pecado, ele tem que lidar todos os dias com a presença do pecado, com as tentações diárias. Mas a boa notícia é que em Jesus nós seremos livres da presença do pecado. Quando? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Isso afirma, irmãos, que a carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, e incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e o corpo que é mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu agrilhão? O agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que quer dizer esse texto? Que nós lidamos com a presença do pecado todos os dias, porque nós estamos nesse corpo caído. Mas nós receberemos um corpo glorificado, semelhante ao de Cristo. E nós seremos livres da presença do pecado de uma vez e para sempre. E quando eu falo de pecado, irmãos, a maioria das pessoas pensa em algo moral, os pecados morais. Mas eu falo de algo muito mais perigoso, de algo que nasce no coração. É a maldade que às vezes quer nascer no coração, é a inveja que às vezes quer brotar ali, é a mágoa, a angústia que às vezes quer tomar conta do nosso coração. É dessas tentações que nós seremos livres em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Nós já somos livres. Então, deuses que nós podemos criar nos nossos altares psicológicos. O primeiro Deus é esse cuja relação baseia-se na troca e na barganha. O segundo Deus é o Deus de liberdade sem responsabilidades. Nós aprendemos que liberdade em Jesus, tem em Jesus a sua referência. Você quer saber que tipo de liberdade que Jesus te chamou? Olhe para Jesus, vê se a sua vida está semelhante a Ele. Amém? A grande pergunta que soa é a seguinte: quem é Deus afinal? Quem é Deus afinal? Quem é esse Deus que você pregou hoje? Eu digo para você, Hebreus capítulo 1 nos diz que Jesus é a expressão exata de Deus. E a única vez que aparece no Novo Testamento essa palavra, exata. Jesus é a expressão exata de Deus. Você quer saber quem Deus é? Olhe para Jesus. Como é que Ele trata as pessoas?
como é que ele tratava as prostitutas, como é que ele tratava os ladrões, como é que ele lidava com algumas situações, como é que ele tratou a mulher que foi pega em adultério. E a partir de Jesus, nós sabemos quem Deus é. Se o Deus que você serve não tem nada a ver com Jesus, você está vivendo uma vida de idolatria. Mas se o Deus que você serve é um Deus que você olha e fala, que você olha e vê, é semelhante a Jesus, é o Deus verdadeiro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé, irmãos. Se coloque de pé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A minha oração hoje é para que Deus ele derrube todos os altares de idolatria. Todos os altares de idolatria. Se a gente olhar na Bíblia, se a gente olhar na Escritura, a gente vai perceber. Vamos louvar aquele cadeias quebrar. Porque hoje Deus vai quebrar altares aqui de idolatria. Quando a gente olha na palavra de Deus e a gente vê que os altares, quando os altares foram derribados, Deus visitou o seu povo, Deus se manifestou ao seu povo. E hoje os altares serão derribados em nome de Jesus. Deus vai visitar o seu povo com poder, com glória, com graça, com virtude. Aleluias. Louvado seja o teu nome, Jesus. Nós te louvamos, Pai. Jesus, nós entregamos o teu povo nas tuas mãos. E a minha oração agora, Pai, é que o Senhor venha derribar os altares. Venha derribar os altares de idolatria, Senhor Jesus. Senhor, não aqueles apenas de escultura, mas aqueles que nós criamos no nosso coração. Venha derribar, Senhor Jesus, agora. E venha se manifestar individualmente para cada um, mostrando como o Senhor é. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus.